Bom, galera, eu decidi criar esse vídeo rápido aqui, tá? Para mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é como a gente pode construir gráficos, né? Aqui no caso específico da função afim, que é o que a gente está estudando agora, utilizando algum aplicativo, né? Algum software para a construção desse gráfico. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer no GeoGebra. O GeoGebra ele é um aplicativo bem simples de utilizar, tá? E a gente pode fazer muita coisa nele, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer aqui no modo que eu ensinei para vocês no vídeo, como que a gente constrói, né, o gráfico da função afim, e depois eu mostro para vocês como que a gente pode fazer no GeoGebra, certo? Então, olha só, vamos fazer o gráfico dessa função aqui, tá? f de x igual a 2x menos 4. Então, aqui a gente tem uma função afim, certo? E aí eu falei para vocês o quê? Para a gente construir o gráfico, a gente pode fazer uma tabela, né, de x e y, só que aí eu não preciso colocar muitos valores para x nem para y, né? Bastam apenas dois. Então, eu faço x igual a zero, e onde tiver x lá na minha função, eu vou colocar zero. Então, aqui vai ficar 2 vezes 0 menos 4. Aqui eu vou ficar com 0 menos 4, vou ficar com menos 4. Certo? E aí agora eu vou colocar y igual a zero. Então, aqui, né? Faço y igual a zero. E agora, para fazer essa conta, vou puxar aqui. É só eu fazer 0 igual a 2x menos 4. Vou passar o 4 para o outro lado. Então, vai ficar 4 igual a 2x. Então, eu passo 2 dividindo. Aqui vai ficar x igual a 4 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 2, certo? Então, aqui eu descobri que quando y for zero, o x vai ser 2. Agora, basta eu fazer o quê? O gráfico, né? Então, aqui eu vou colocar o eixo y, né? E aqui o eixo x. Então, quando o x é zero, o y é menos 4. Então, eu vou colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3 e o menos 4. E quando x é zero, o y é menos 4, então eu marco a bolinha aqui no menos 4. E agora, quando x for 2, a gente já viu que o y vai ser zero. Então, eu marco a bolinha aqui e agora eu faço uma reta ligando os dois pontos. Pronto. Construí, né, o gráfico da minha função. Tá certo? Aqui, x. Como que a gente vai poder fazer isso no GeoGebra, né? Então, vou abrir aqui o aplicativo, tá? Você pode tanto fazer no computador, tá? Você pode utilizar o próprio site ou você pode baixar o programa, mas você também consegue utilizar sem baixar nem nada. Aqui no celular fica melhor se você baixar o aplicativo, tá? Na Play Store. Ou, enfim, outro que você utilize. Então, como que a gente vai fazer? Nesse espaço em branco aqui, tá certo? Aqui onde está escrito entrada, é só você clicar e você vai escrever a função do jeito que estava lá. Então, aqui eu venho aqui nesse ABC, eu vou colocar um F, volto lá no 1, 2, 3, coloco um parêntese. Agora eu vou colocar, o X. Então, eu escrevi F de X e agora eu vou completar. Vai ser igual, a função era 2x, não é? Menos 4. Então, tá aí, gente. Escrevi lá do jeito que estava, fiz o gráfico da função aqui, tá certo? O gráfico aqui aparece em verde. Observa só, gente, a gente obteve a mesma coisa, não é? Deixa eu colocar aqui pra gente comparar. Não tem como colocar. Esse aqui dava para abrir as duas, mas não vai dar. Enfim, mas olha só, aqui, ó, foi a mesma coisa. X no 2, né, cortando aqui, e o y no menos 4. Foi a mesma coisa que a gente obteve aqui, não foi? 2, né, aqui, e o menos 4 aqui, tá certo? Então, a gente pode utilizar o GeoGebra, né, pra gente fazer bastante coisa, tá? Vou colocar aqui uma outra função qualquer. Vou colocar agora colocar g de x. O importante, gente, se você colocou f de x aqui, você não pode repetir, né? Você tem que colocar, dar um outro nome para aquela função. Então, eu vou colocar g de x igual a
Vou colocar menos 3x. Procurar aqui. Ah, já estava aqui, gente, perdão. Menos 3x mais 3. Vou colocar assim. Então, olha aí, ele criou agora essa reta em azul aqui. Eu posso deixar as duas, se eu clicar aqui nessa bolinha verde. Opa! Se eu clicar aqui na bolinha verde, olha só, o gráfico da função f de x some, fica só a g de x, tá certo? Clicando, eu volto com o gráfico das duas funções, tá? Vou deixar aqui só azul para mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo esses dois pontos que ele marca aqui? Já são os pontos em que a função cruza o eixo y e o eixo x. Então, o programa ele já dá automaticamente esse valor, você não precisaria calcular. Agora, para você saber esse valor, você pode, por exemplo, você vem aqui nesse círculo e nesse triângulo, tá? Aí você utiliza essa função aqui, ó. É interseção de dois objetos, tá vendo aqui? Interseção de dois objetos. Aí você vai selecionar os dois objetos que você quer ver a interseção, ou seja, onde o gráfico cruza o eixo. Então, você clica na reta e você clica no eixo. Tá vendo? Ele marca esse pontinho A. Você volta lá na calculadora e ele fala, ó, o ponto A é o ponto 0,3. Então, você já sabe que ele cruza o eixo Y lá no ponto 3, tá certo? E agora, se você quiser saber onde que cruza no eixo X, você faz a mesma coisa, ó. Vai aqui, círculo e triângulo, marca aqui, ó, interseção de dois objetos. Aí, de novo, você clica na reta, você clica no eixo X, pronto, marcou o ponto B. Você volta aqui na calculadora, você vai ver aqui, ó, ponto de interseção é 1, 0. Ou seja, para x igual a 1, a minha função é 0. Então, 1, você já descobriu, é a raiz da função. Então, veja, gente, como a gente pode usar o GeoGebra, né, para a gente fazer isso mais rápido, né, para a gente conferir, de repente, se a nossa conta tá certa ou não, tá? Então, queria mostrar aí para vocês essa aplicação, tá certo? Eu vou pedir o seguinte, que se você tiver tempo, enfim, interesse, dê uma mexida aí no GeoGebra, tá? Faça o seguinte, coloque qualquer função aí que você imaginar, qualquer função afim, tá? E aí você veja qual é a raiz, onde que cruza o eixo Y, tá? E aí coloca um comentário lá na postagem, quando eu fizer lá no Google Sala de Aula, tá certo? Falando a função que você escolheu, qual foi a raiz que você obteve, qual foi o ponto onde cruza o eixo Y, tá certo? Fica aí como um exercício a mais, tá? Para você que já terminou a atividade da semana e quer mais alguma coisa para estudar, enfim, tá certo? Então é isso, gente. Queria mostrar rapidamente, tá? Qualquer dúvida, só falar comigo. Até mais.